que fazer missões? Por um motivo muito simples. O Deus Todo-Poderoso deixou toda a sua glória e veio a esse mundo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo, durante 33 anos, ele viveu aqui como homem. Ele pregou o Evangelho, ele ensinou, ele libertou os cativos, ele curou os enfermos. Jesus Cristo foi para a cruz do Calvário, morrendo pelo meu e pelo seu pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus morreu por me amar, por amar você, cumprindo a sua missão de nos libertar, de nos salvar. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E ao ele ressuscitar, ele disse as suas palavras que eu considero as mais importantes, porque foram as palavras que ele deixou para dizer por último. E ele diz: todo o poder me é dado, nos céus e na terra. Portanto, vão a todos os povos, a todas as tribos, a todas as nações, e faça discípulos de todas as gentes, ensinando-os a guardar tudo quanto vos tenho dito. Por que fazer missões? Porque Jesus Cristo nos mandou. Por que fazer missões? Porque essa é a minha missão, é a sua missão. Olá, seja muito bem-vindo nessa noite. Deus abençoe a sua vida. Nós estamos aqui, né, em mais um tempo, em mais um momento na presença do Senhor Jesus. Hoje eu converso com Sara, com este homem, pastor, missionário, pastor Daik. Boa noite, seja bem-vindo em nome de Jesus. Olá, Sara, boa noite a todos que estão conectados conosco nesse momento, nesse bate-papo que nós teremos aqui. Ok, já deu para você perceber aí que nós vamos falar hoje, gente, sobre missões. Esse vai ser o tema do nosso bate-papo. Não há como nós falarmos de missões se não, pastor, lembrarmos do Senhor, da sua figura. Este homem, gente, que é uma bênção, é uma referência aqui na Bahia, na nossa convenção. Eu quero que você abra o seu coração nessa noite, participe bastante aí no nosso chat, tá certo? Você que ama missões, você que sente um chamado de Deus no seu coração, compartilhe demais aí essa live. Eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente aos nossos corações, porque missões está no coração de Deus. Amém? Pastor Daik, gostaria que o Senhor me falasse um pouquinho quem é o Senhor, aonde o Senhor está hoje, aonde nasceu, quem é o pastor Daik? Muito bem. Eu hoje pastoreio a primeira igreja batista na cidade de Laje, já há 17 anos. Nasci no Vale do Jequitinhonha, chamada Salto da Divisa, e vim para a Bahia com 5 anos de idade. Então, o nascimento em Minas só foi um acidente geográfico. Verdade. Hoje o senhor está em Laje, né? Quantos anos, pastor? 17 anos. 17 anos. Nós que tivemos o privilégio, né, de trabalhar com o pastor Daik, de conhecer mais sobre missões. É uma honra, pastor, tê-lo aqui conosco hoje, falando esse bate-papo sobre missões, porque, como eu disse, não há, gente, como nós falarmos de missões se não lembrarmos do pastor Daik e da pastora Hélia, esse casal de pastores que tem se dedicado, né, a vida a falar de missões, a incentivar, né, missionários. Eu queria, pastor, que o senhor falasse para nós o que é missões, porque quando nós falamos muitas vezes de missões, as pessoas lembram só da África, né? É só na África que nós devemos fazer missões, é só na África que nós devemos ir. O que é missões, pastor? Na verdade, quando você faz uma leitura etimológica da palavra missões, nós não vamos encontrar esta palavra na Bíblia. Mas a palavra missões é algo pré-determinado para que alguém execute, e esse alguém aceita executar então aquele ato. Então, a partir daí, é um projeto, uma missão que alguém vai ter que executar. Quando nós entramos no pressuposto bíblico, aí nós vamos entender que Jesus, ele
veio ao mundo com uma missão, com um propósito. Então ele diz, eu cumpri a vontade do meu Pai, eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. Então nós entendemos que Jesus, ele veio, ele recebeu uma incumbência de Deus e ele veio à Terra, no primeiro momento, para a salvação da humanidade e para treinar os seus discípulos para que eles dessem o prosseguimento, a evangelização da humanidade, pregando o evangelho em todo o mundo. Aí nós pegamos essa ideia e começamos a divulgar no meio evangélico, no meio protestante, como missão. Ok. Lembrando que você pode participar aí no nosso chat aí no YouTube, né? Já que missões está no coração de Deus, está no seu também. Você pode participar colocando aí asterisco, eu, coraçãozinho, amo missões. Quero que você participe muito aí no nosso chat, que você compartilhe essa live com quem você acha que tem um chamado missionário, aquela pessoa que ama missões, compartilhe demais essa live. Eu tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações nessa noite, porque o nosso tema, gente, é do céu. Amém, pastor? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Gente, essa live estará disponível também no YouTube da Missão 7. Já quero mandar aí um abraço aí para todos os nossos queridos irmãos aí de Laje, dessa cidade, gente maravilhosa, aonde nós já moramos, já tivemos ali. Nós passamos, acho que 4 anos, não foi, Nivaldo? Na cidade de Laje. Um grande abraço para todos vocês, que a paz do Senhor Jesus reine aí cada dia sobre os vossos corações. Pastor, como eu disse, né? Quando nós falamos de missões, nós lembramos o Senhor leva, né, esse legado na sua vida, tem marcado a vida de muitas pessoas. Tenho certeza que, né, as pessoas que estão em Laje, as pessoas que fazem parte dos congressos, muitas pessoas lembram do Senhor, porque, né, missões arde no seu coração. E como é que foi, pastor, o chamado missionário, assim, que o Senhor teve esse despertamento missionário? Como é que foi isso? Bom, a história é um tanto longa, mas eu vou procurar sintetizar aqui. Sim. Então. Eu aceitei Jesus como Senhor da minha vida em 88, em uma cruzada evangelística promovida pelas igrejas evangélicas aqui de Vitória da Conquista, e o pregador era o pastor Caio Fábio. Então, na época, ele estava no auge, pregando aí por todo o Brasil, e veio pregar em Vitória da Conquista. Aquela cruzada, eles trouxeram algumas atrações, como o Mister Universo, que era evangélico e veio fazer suas apresentações. E eu fui para aquele evento, que foi no ginásio de esportes, aqui na cidade de Vitória da Conquista, e entreguei a minha vida para Jesus ali. Bom, a partir daquele momento, meu nome foi anotado, e depois, na semana seguinte, eu fui ter um encontro com os jovens da Jocum, que é a Jocum, Jovens com uma Missão, e eles então me deram os primeiros estudos bíblicos, e me deu um livro de Darlene e Lauren Kumegan, que é os criadores da Jocum. E o primeiro culto, Sara, que eu participei da Igreja Batista Getsemane, na cidade de Vitória da Conquista, foi um culto missionário. Isso foi um sábado à noite, aquelas noites frias e chuvosas de Vitória da Conquista, e eu cheguei ali como um estranho no ninho, o primeiro culto que eu ia participar da igreja, e quando eu cheguei ali na igreja, estava tendo um culto missionário, não entendia nada do que era culto missionário e coisas desse tipo. E naquela mesma semana, eu ouvi a voz de Deus, e tive uma visão, que eu também não entendia muito o que era visão, por se tratar de um novo convertido e as coisas muito repentinas na minha vida. E eu tive uma visão, e nesta visão, Deus me levava junto com um outro pastor e me colocava em um tapete voador, e eu passeava pelo globo terrestre. E de lá de cima eu via muitos pastores com paletó, gravata, todos dentro de um curral, dos currais. Então, e ali eu entendi que tinha algo, Deus tinha algo para a minha vida.
E aí eu conversando com o pastor Sebastião Moraes de Santana, em memória, numa conversa muito agradável, e ele falou, Dai, que eu entendo que Deus, e ele tinha esse discernimento de sonhos, e ele falou que eu entendo que Deus está querendo algo contigo. E aí eu fui orar, e a partir desse tempo de oração e de entendimento, essa ideia de mundo, de ministração do Evangelho, de levar a palavra de Deus, ficou enraizada no meu coração. E aí eu entendi que ali foi um projeto, um chamado de Deus para a minha vida. Então, desde 88 que eu estou envolvido aí nessa pegada e não parei mais. Amém, amém. Que lindo, viu? Nem isso aí eu sabia. Muito, muito forte a experiência. Você que tem o chamado de Deus, né? Se missões arde no seu coração. Gostaria que você participasse no nosso chat. Eu, coraçãozinho, amo missões. Porque nós amamos missões, né? Aquele que conhece o Senhor Jesus Cristo. Não há como nós, né, pastor, dizer que nós amamos a Deus e não amamos missões, gente. Eu tenho certeza que se em seu coração arde a obra do Senhor Jesus Cristo, você ama missões. Nós só estamos aqui hoje por causa de missões. Nós só estamos aqui neste programa porque nós amamos missões também. E hoje, gente, recebendo, né, esse pastor missionário que leva a palavra do Senhor Jesus Cristo, tem muito a nos acrescentar aqui nessa noite. Me sinto honrada, pastor, em falar com o Senhor. Eu gostaria, pastor, de dizer para o Senhor quem é chamado para fazer missões, porque muitas vezes nós achamos que é só aquele que vai para a África que é chamado para poder fazer missões. Quem é chamado, pastor, para poder fazer missões hoje? Bom, vamos pensar, tentar mudar um pouquinho a palavra chamado para vocacionado. Sim. Todos nós que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós somos vocacionados. Todos nós recebemos uma vocação de Deus. Mas dentro do aspecto vocacional, existe divisões. Existe a vocação geral, todos que foram chamados por Deus, que aceitaram o Evangelho, e o chamado específico. Nem todos, dentro do chamado específico, têm um chamado para ir para a África. Porque essa é uma visão que deve ser trabalhada e ela não pode ser distorcida. Porque tem pessoas que são, de fato, especificamente chamadas para ir trabalhar na África, para ir trabalhar na Ásia, na Europa, na América, de um modo geral, América do Norte, e outros não. Tem gente que recebe um chamado específico para trabalhar na cidade de Vitória da Conquista, na cidade de Laje, ou até mesmo na cidade que ele está. E outros recebem chamados específicos para trabalhar em campos missionários aqui no estado da Bahia, no sertão baiano, em outras cidades baianas. E outros recebem um chamado específico para ir trabalhar em outros países de língua latina, ou do inglês, ou até mesmo na Ásia. Então, é preciso entender bem a questão do chamado vocacional. Então, mas assim, todos são chamados para exercer uma função no reino de Deus. Não dá para dizer que é cristão, que entregou a vida para Jesus e não fazer nada na igreja, não fazer nada no reino. E quando eu falo de fazer na igreja, tem que ter um desenvolvimento de um trabalho com essas pessoas na igreja. Mais especificamente, não é para que todo o trabalho cristão do vocacionado também fique apenas centralizado dentro do âmbito de edificação tempral ou da igreja. Tem que pensar que esse processo de edificação da igreja, mesmo a igreja local, ela precisa então entender que há pessoas que moram ao redor da igreja, nos bairros periféricos, na sua cidade ou próximos, povoados próximos, que precisam ouvir o evangelho. Ainda que você possa dizer, mas eu não fui chamado para ir para esses povoados para pregar. Não. Como
pessoas que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, todos nós, não é só para pastores e obreiros, todos temos a obrigação de anunciar o Evangelho de Jesus. Ah, mas eu estou fazendo um trabalho dentro da minha igreja, em um ministério de oração. Mas esse ministério de oração, ele precisa orar para Deus levantar outras pessoas para que vá anunciar o Evangelho, mas aqueles que são intercessores também precisam ir anunciar o Evangelho. Então, vocação geral para todos os crentes e vocações específicas para um grupo menor. Ok. Tá gostando aí? Compartilhe essa live em nome de Jesus, seja abençoado nessa noite, gente. Nós estamos falando sobre missões, finalizando aí o mês de setembro, falando sobre esse tema maravilhoso que está no coração de Deus e eu tenho certeza que também está no seu coração. Você tem um chamado missionário? Como o pastor disse, nós todos temos um chamado missionário, somos chamados para falar de Jesus Cristo. Que você possa, em nome de Jesus, ser despertado nessa noite, aqui, nesse momento, nesse bate-papo, a ser um missionário, a ser um evangelista, aquele que leva a palavra do Senhor Jesus, que semeia a palavra do Senhor em todo o tempo. Pastor, tem aqueles que dizem, né? Ah, meu chamado não é evangelismo, ah, eu tenho vergonha. Né? Ah, não, gente, ó, eu não dou não, ó, me coloca para poder fazer qualquer coisa, mas não me coloca de frente para alguém para poder falar não, porque não sai nada, ó, esse negócio não é para mim, né, pastor? A gente ouve muitas pessoas comentarem isso, ó, eu tenho vergonha, eu morro de vergonha, pelo amor de Deus. Como é que fica, pastor, assim, essa questão? Porque muitas pessoas dizem isso, ó, evangelismo não é muito minha praia não, gente. Ó, se quiser que eu canto, se quiser que eu faça qualquer outra coisa, mas ir pra rua, falar com alguém, eu morro de vergonha. Bom, aí a gente também precisa pensar no aspecto do ir, não necessariamente pregar. Alguém que vai com um grupo de louvor para um trabalho em um bairro e esse pessoal começa a cantar louvores a Deus para um público que não é um público evangélico, é uma forma de evangelização. Você vai estar cantando a palavra de Deus e a palavra de Deus nunca volta vazia. Você pode não necessariamente pregar, mas você pode estar do lado. Jesus enviava de 2 em 2. Enquanto um pregava, o outro estava dando um apoio moral, intercedendo, estava do lado. Então, você pode dizer, ah, mas eu gosto muito da área de ensino. Eu acho que eu sou mestre. Agora, como você é mestre, se você não ensina as pessoas a evangelizar? Então, você não é um mestre. Mestre em que mesmo? Você precisa entender. Porque quando um professor diz eu sou mestre, ele ensina, por exemplo, um pedagogo, ele ensina as crianças. Então, o professor ensina alunos. Então, eles ensinam matérias específicas a esses alunos. Aí você diz que é um mestre do ensino na igreja e o ponto cerne, que é o ir e pregar, você não ensina, porque você não tem prática. Então, existe uma questão, Sara, que é a questão da praticidade. As pessoas, elas precisam ser treinadas, elas precisam aprender, e não é uma visão muito normal dentro das igrejas, em um âmbito geral, de capacitar. Nós temos muitos trabalhos de capacitação na igreja, é bênção, mas esse trabalho de capacitação e de praticidade do evangelho fora das 4 paredes não é uma prática muito normal no nosso país, nas igrejas do nosso país. Mas é preciso mudar isso. Então, mas eu tenho dificuldades de falar. Vá com a pessoa que fala, mas você está do lado dela. Você pode ir, tá? Você pode orar, você pode cantar, você pode dançar, você pode participar do grupo de teatro, alguém está fazendo uma apresentação ali usando um pulseirão evangelístico, você pode estar segurando as cordas do lado, você pode estar ajudando a arrumar o som. Então tem N funções que não é só essa de pregar, porque nós podemos estar lá junto com os outros e alguém prega. Por exemplo, o pastor, dentro dos dons espirituais de Efésios, capítulo 4,
que diz que Deus chamou uns para apóstolos, profetas, pastores. Talvez o pastor, dentro dessa ideia da pregação do evangelho, ele não seja o evangelista, ele pode fazer o papel do evangelista. Então, ele chega lá, ele vai junto com o evangelista. Ele deu apoio moral. Ele é o pastor da igreja, foi junto com o evangelista pregou. Ele esteve ali, não precisa o pastor estar pregando em todo culto. O pastor por aí prega. Não, deixa o evangelista pregar. E as pessoas que são ganhas, essas pessoas vêm para a igreja, o pastor cuida. Aí o mestre, que é o ensinador da palavra, ele vai junto também. Se ele for pregar uma mensagem evangelística, ele vai falar de genealogia e vai entrar por outros caminhos. Então, deixa quem vai especificamente, que vai logo no cerne da questão, falar, que é o evangelista. Mas todos devem estar juntos. Ah, pastor, mas quem ganhou as almas e o galardão vai ser distribuído para todos. Contando para quem pegou o microfone, quem trocou a pilha, quem estava lá dando apoio moral, quem pegou a água, todos, porque a igreja é um corpo. Então, todos nós precisamos estar juntos nessa pegada e não necessariamente, mas eu não serve para eu pregar. Tá bom, você não precisa abrir a boca, dê um folheto, vá lá com quem dá folhetos, vá lá para estar perto da pessoa, estar ali junto com alguém que está pregando, você está intercedendo, você está do lado. Isso também é evangelização. Ok. É bem interessante isso que o senhor falou, pastor, porque é esclarecedor, né? Porque você pode ser usado por Deus, né? No seu dom, né? Naquilo que você gosta de fazer, né? Talvez você gosta de dançar, como o senhor comentou domingo, né? A dança é uma isca para poder chamar a atenção das pessoas. Então, nós percebemos que tudo é voltado para isso, né? Que a sua vida, meu querido, que o seu dom seja voltado para missões, seja voltado para o evangelismo, para poder falar de Deus, né? Sara, eu gosto de cozinhar, eu amo estar na cozinha. Você pode cozinhar para aqueles que estão, de repente, lá, entregando os folhetos, pregando. Você vai estar usando a sua vida, o seu dom, o que você sabe fazer para a glória de Deus. E também, Sara, por exemplo, eu gosto de cortar cabelo. Então vamos fazer um mutirão. Aqui, né, geralmente algumas igrejas fazem esse processo. Cortar cabelos, fazer aferição de pressão arterial, dar cestas básicas, faz aqueles mutirões e vai lá ajudar as pessoas. Quem tem um dom, por exemplo, de cortar o cabelo, vai cortar o cabelo das pessoas. Corta o cabelo. Enquanto você está cortando o cabelo, fale de Jesus para a pessoa que você está cortando o cabelo. O outro vai fazer serviço de manicure e pedicure. Todos podem estar envolvidos, todos. Aí você diz assim, mas eu trabalho na área de odontologia. Pode prestar serviço odontológico. Eu sou um médico, pode, oftalmologista. Todos podem. Eu sou professor. O que eu devo fazer? Vai numa escola, dar palestras sobre educação sexual, sobre drogas, e depois entre mostrando, apontando o caminho. Fale sobre o assunto e aponte o caminho. E o caminho é Jesus, é apontar o caminho para a pessoa. Então, pode usar, tirar um pouquinho dessa tradicionalidade que nós temos, que tem que ser assim, eu chegar lá e gritar para todo mundo que Jesus é Senhor e quem não aceitar vai para o inferno. Não é isso. Nós não temos que ficar com essa preocupação de dizer que quem vai ou quem não vai. Nós temos apenas que anunciar o Evangelho e as pessoas entendendo o Evangelho, elas vão entender que se elas não tomarem uma decisão, aí é outra situação, tá? Então, o Evangelho do Senhor Jesus, ele é dinâmico. Por exemplo, a minha filha, ela formou em arquitetura, como vocês sabem, mas ela resolveu trabalhar como missionária, trabalhando com crianças e com pessoas em um lixão lá em Brasília. Então, está lá trabalhando e se dedicando e com o projeto de construir casas para aquelas pessoas que têm casas com materiais reciclados lá, de papelões e outras coisas. Ela está lá para querer construir casas de alvenaria para aquela comunidade. É uma forma de evangelização. Não necessariamente você precisa abrir a boca e ficar gritando. E não estou dizendo aqui que aquelas pessoas que pregam na praça, que botam a caixa de som na feira, que estão errados. Estão certos. Tem que se pregar o evangelho mesmo. Eu me lembro de uma certa feita, eu estava em Feira de Santana e tinha um moço pregando na frente de um supermercado, com as caixas de som, e pregando, e as pessoas passando, indo para lá e para cá. E aí eu falei para Daniel, vamos lá para perto dele para fazer público.
Aí, Daniel, nós vamos ficar lá, meu pai? Vamos ficar do lado dele, lá apoiando ele pregando. E ninguém, todo mundo passando, ninguém dava atenção. Eu fui e fiquei lá. Aí ele me viu lá, aí ele que pregou mesmo. Mas assim, eu fui lá para dar apoio moral para ele, não tenho vergonha nenhuma, porque ele está falando de uma linguagem que é do meu reino, que é do reino de Deus. E se é o reino de Deus, Paulo diz que a palavra do Senhor ela precisa pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Se a pessoa está pregando, eu vou dar meu apoio. E eu fui lá, falei, beleza, continue aí, eu estou aqui do seu lado. E ele nem me conhecia, e nem conhecia Daniel, e nós ficamos lá. Eu não tenho vergonha de ver as pessoas, é porque é fanático religioso. Bom, ele pode ser fanático religioso por pregar em público, botar caixas de som, pregando, mas eu posso me tornar fanático religioso sem fazer isso. Amém, amém. Tá gostando aí do nosso bate-papo hoje? Hoje aqui o Conversa com Sara está aqui com o pastor Daik, esse missionário do Senhor Jesus, este homem que tem se dedicado a levar a palavra do Senhor, a incentivar pastores a estar cada dia mais pregando, evangelizando, fazendo a obra do Senhor Jesus. Se você está gostando, dê aí o seu joinha, compartilhe a sua live, comente aí no nosso chat, asterisco, coraçãozinho, eu amo missões. Amém? Nós vamos falar agora, pastor, sobre um projeto, gente, muito interessante, chamado Missão 7. Mas antes nós vamos ver aí um videozinho bem interessante. Desistir do teu chamado. Quem serei se eu não andar ao teu lado? Se eu fugir dos teus braços ou não seguir os passos da cruz? Aonde irei se eu desistir do teu chamado? Quem serei se eu não andar ao teu lado? Olha pra mim nessa hora. Eu quero crer que você está aqui à frente não porque os outros vieram, mas porque o Senhor tocou na tua vida. Foi o Senhor que tocou na tua vida? Aleluia! Foi o Senhor que tocou na tua vida? Eu sou Deus, Senhor! Eu sou Deus! Pode vir, nós vamos esperar. Eu sei que Deus tem quebrando o coração de gente nesse lugar que está se amarrando, mas Deus nesta manhã quer quebrar todo isso. Essa chama tem ardido e tem sido a razão do meu viver. Desistir do teu chamado. Quem serei se eu não andar ao teu lado? Se eu fugir dos teus braços ou não seguir os passos da cruz? Sobre montanhas e vales, sobre rios e mares levarei.
emocionante, hoje falando aqui no nosso Conversa com Sara sobre missões, gente. Porque missões está no coração de Deus e no seu também está? Aqui ao meu lado o pastor Daik, pastor, missionário, né? Esse homem que tem falado do amor do Senhor Jesus Cristo, que tem gastado a sua vida na obra do Senhor. Pastor, nós vimos aí esse vídeo, queria que o senhor falasse aí sobre a Missão 7, sobre esse projeto que eu tenho certeza que nasceu do coração de Deus, tem abençoado muitas vidas. Como é que aconteceu, pastor, esse projeto, essa missão? Muito bem. Como eu disse logo no início, quando eu aceitei Jesus, eu já me envolvi com os trabalhos evangelísticos, com as questões de me preocupar com as pessoas que estavam sem Jesus. E eu entendo que eu não sou evangelista, eu sou pastor, mas eu desenvolvo o papel do evangelista. Então, nós começamos a fazer esse trabalho muito cedo. Para quem se lembra, na cidade de Vitória da Conquista havia um bairro, que hoje é o bairro Nossa Senhora Aparecida, antigamente era chamado de México, e era um bairro um periférico, um tanto difícil, e eu comecei trabalhando ali com crianças. E durante os anos que eu fui desenvolvendo, o conhecimento da Palavra de Deus, e estudando também, estudei em Vitória da Conquista, fiz o bacharelado em teologia, e nesse tempo envolvido com a igreja, envolvido com as pessoas e sempre com essa preocupação, eu comecei a fazer um trabalho de base na Igreja Batista Getsemane, que todas as pessoas que eu ganhava para Jesus, eu procurava discipular essas pessoas. Então, além de ganhar, o que eu ganhava, eu ficava preocupado que ele fosse edificado. E discipulava. Quando eu discipulava esse irmão, que ele agora já estava se envolvendo nas coisas da igreja, eu procurava descobrir qual era a vocação dele, o dom dele. E aí eu procurava encaixar ele em um ministério da igreja que ele se sentisse mais à vontade para trabalhar. Então aí alguns foram trabalhar com casais, outros foram trabalhar com crianças, outros foram trabalhar com evangelismo, outros com discipulado. Então eu sempre procurava as pessoas que eu ia ganhando, que eu ia discipulando, eu já ia encaminhando essas pessoas para os departamentos da igreja. E eu fiz esse trabalho durante o tempo que eu pastoreei ali, que era co-pastor na Getsemane. E em 96 teve um pastor da Guatemala, o pastor Haroldo Cabalheiros da Guatemala. Ele na Igreja Batista Peniel, reunido ali com todos os pastores, ele orou por todos os pastores e ele veio orar por mim. Só que eu não queria que ninguém orasse por mim, porque eu nunca fui muito bom de deixar as pessoas colocar a mão na minha cabeça. E aí, então, todos os pastores foram lá, receberam oração. Eu falei, rapaz, eu não vou não. Mas eu fiquei constrangido porque só eu não fui. Eu resolvi ir. E eu chegando lá na frente, eu falei, olha, aquelas coisas que nós como crentes muitas vezes inventamos, criamos uns estereótipos e uns preconceitos. Eu disse, se botar a mão na minha cabeça não é de Deus. Se não botar, eu vou saber que é de Deus. E quando eu cheguei lá na frente, então, o pastor Haroldo Cabalheiros foi para colocar a mão na minha cabeça. Falei, não vai prestar. E aí ele tirou a mão e colocou no meu ombro. E começou a profetizar, dizendo assim, Daik, Deus me mostra que você, de janeiro a março, você vai pegar os peixes. De março a junho, você vai limpar os peixes. De junho a setembro, você vai tratar os peixes. E no ano seguinte, eles serão chamados ministros de Deus. Quando eu volto para o banco, o pessoal diz, mas Daik, esse cara falou que o que você já faz, saiu lá da Guatemala para falar o que você já faz na igreja, aqueles pastores que me conheciam, que trabalhavam comigo. Falei, então, e a partir daí surge então a ideia de Missão 7. E eu fui trabalhar no sertão da Bahia como missionário e lá eu comecei a colocar em prática essas coisas. Teatro, coreografia, treinamento de pessoas lá nessa cidade de Bipitanga.
Então, e aí fui só planejando a ideia da missão. E aí eu falei de 4 fundamentos que o pastor Haroldo Cabaleiros falou para mim. Eu vou fazer a aplicação desses 4 fundamentos, que é o semear a palavra, edificar, que é discipulado e edificação da igreja de um modo geral, treinamento de pessoas e envio. Aí surge a questão do 7, que é S de semear, o E de edificar, o T de treinar e o E de enviar, que é o que nós fazemos nos projetos missionários. Então, nós criamos salas com vários métodos de ensino em várias áreas, discipulado, evangelismo, teatro, música, e aí hoje tecnologia, que o pastor Nivaldo trabalha também, vai lá e faz as ministrações dele. Então, para que isso? Para a edificação da igreja, com o propósito de que as pessoas que participem do projeto, elas saiam dali com ardor, com a chama queimando no coração, com o desejo de anunciar Jesus. Então, Missão 7 surge a partir dessa ideia, e é o que nós temos feito até hoje nos nossos projetos. Nós trabalhamos com projetos missionários, com micros, minis e macros. Os minis, os micros, nós trabalhamos geralmente em uma igreja e um bairro. Os minis nós trabalhamos em um povoado, envolve mais de uma igreja, e faz um trabalho mais de rua, de público, de palco, para pregar. E quando a gente faz os projetos macros, aí nós envolvemos todas as igrejas da cidade, com palco, com som, com cantores, e com médicos e enfermeiros, e nós levamos todo esse pessoal, gente para cortar cabelo, gente para fazer aferição de pressão, gente para atender na área de saúde, gente para ir para as escolas dar palestra, psicólogos, psicopedagogos, todos envolvidos na missão, que eu entendo que ela precisa ser a missão integral, que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:23, que o homem é corpo, alma e espírito. Então nós não devemos nos preocupar só com o corpo do homem, com a alma do homem, com o espírito do homem. Nós temos que pensar no homem de forma integral. E eu entendo que o evangelho ele tem que ser integral. Não adianta a gente chegar lá e cuidar apenas, levar, Jesus te ama, mas o cara está precisando de um tratamento dentário e a gente não propõe isso para ele. Eu estou com fome, a gente vai lá e diz Jesus ama, prega o evangelho, mas não dá um prato de comida. Então a gente faz tudo isso, nós levamos cestas básicas, roupas para doação, e dentro do projeto tem funções para todos, advogados para ver questões, pequenas causas, para orientação dessas pessoas, até mesmo os arquitetos para fazer plantas, aquelas pessoas que não têm condições, quer construir uma casa de alvenaria ou quer construir uma igreja, não tem condição. Tudo eu entendo como evangelização, como glorificação de Deus. A Bíblia diz que nós devemos anunciar a glória de Deus. E a glória de Deus pode ser anunciada em uma planta que eu dê para alguém e assine essa planta, ou que eu oriente com um projeto de como ele vai construir a casa dele, ou os pedreiros que vão com a gente nos projetos de 10 dias, eles ajudam a construir casas. Então, nós ajudamos a construir várias igrejas em determinadas cidades aqui da Bahia, com essa turma que vai lá e fica lá o dia todo, 2 dias, ajudando a levantar paredes e fazer, e junta uma turma para fazer comida e outros para trabalhar e para fazer massa. Então, nós estamos trabalhando, pensando na integracionalidade do homem de uma forma geral. Não adianta apenas um evangelho centralizador, apenas no retorno, e eu entendo, Sara, não quero agravar a todos, nem todas as igrejas, mas acontece muito, é que muitas vezes nós não queremos fazer um trabalho de evangelização em determinados lugares, porque nós não temos interesse de abrir uma igreja naquele lugar. Mas por que a gente não vai lá e ajuda aquela igreja que está lá com dificuldades? Nós, da Missão 7, nós fazemos muito isso. Na cidade que eu pastorei, por exemplo, tem igrejas em povoados lá, igrejas da Assembleia de Deus ou de outras igrejas batistas que estão lá precisando de um apoio. Nós vamos lá, montamos toda a estrutura e evangelizamos. Nós não vamos abrir igreja naquele lugar, mas o reino de Deus foi pregado e as pessoas aceitam Jesus e vão para aquela igreja. Aí, mas eu não vou para fazer um mover para levar as pessoas para fazer um culto na feira e orar pelas pessoas e abençoar as pessoas, porque eu não sei se elas vão se converter e vão para a minha igreja. Eu acho que é uma mediocridade, um pensamento desse, mas eu preciso então fazer isso por expansão do reino. Se eu pregar no meio
200, 300 pessoas e uma pessoa só aceitar Jesus e ela for para uma igreja que não seja a minha igreja, eu fiz o meu papel. O reino de Deus foi glorificado e o mais importante é isso. E quando eu levo a minha igreja, entre aspas, né, a igreja de Jesus, eu levo o povo a fazer isso, o meu povo está sendo também edificado, treinado na proporção que Jesus determina que é o ID. Amém, amém. Você é um missionário do Senhor Jesus? Arde no seu coração missões? Coloque aí no nosso chat, asterisco, coraçãozinho, eu amo missões, porque nós amamos missões, né, pastor? Por isso que nós estamos aqui nesta noite. Eu quero que você seja despertado aí no seu coração o desejo de cada dia mais fazer missões. Um abraço para Laje, essa cidade maravilhosa, que tenho certeza que está aí conectada conosco. Deus abençoe o coração de cada um de vocês, gente. Nossos irmãos aqui da Igreja Batista da Paz, nosso pastor, que é um missionário, que é um homem de Deus, que tem também se dedicado a levar a palavra do Senhor Jesus. Toda a sua família esteja abençoada em nome de Jesus. Pastor, quantas cidades a Missão 7 já desenvolveu esses projetos? O senhor já perdeu a conta? Quantas cidades assim vocês já passaram, marcando vidas, cumprindo propósito? Olha, no estado da Bahia, Sara, eu não me lembro agora de quantas cidades, já foram muitas cidades no estado da Bahia. Desenvolvemos o projeto também em Minas Gerais. Recentemente, nós já enviamos uma missionária da Missão 7 para fazer um trabalho em Pernambuco. Então já começou a ser desenvolvido um trabalho lá. E agora nós estamos desenvolvendo um trabalho em São Paulo. São Paulo, pastor Adriano Trindade está lá em São Paulo. Em outubro, lá para o dia 26, nós estamos indo para lá, para a escola de missões, que vai estar sendo iniciada lá em São Paulo, na igreja Lírio dos Vales. Então, mas também já desenvolvemos os projetos missionários da Missão 7 em outros países, como Peru. Nós fizemos o trabalho lá de treinamento de igrejas, de preparação de pessoas das igrejas para essa ideia de sair das quatro paredes e ir para as ruas. As pessoas podem dizer, mas as pessoas em grandes polos, em grandes cidades, não dá muita atenção. O evangelho, quando é pregado, a palavra de Deus nunca volta vazia. Nós achamos que as pessoas não estão ouvindo, mas com certeza tem pessoas que estão ali, que estão ouvindo a mensagem do evangelho. Então, a mensagem do evangelho, ela precisa ser pregada. E então nós temos aí feito esse trabalho. São muitas cidades no estado da Bahia e já estamos aí espalhando para outros locais, outros estados, fazendo esse trabalho. Não sei hoje lhe dizer quantas cidades nós já fizemos, que entre cidades e povoados na Bahia durante esses 15 anos de Missão 7, todo ano a gente promove um, por aí você tem 15. Tem anos que a gente faz mais de um. E trabalhamos com os macros, os micros e os minis. Praticamente demos uma parada no ano de 2020 por causa de situações que todos conhecem. Mas estamos aí fazendo esses treinamentos e indo com os projetos minis, macros e minis e também com os treinamentos nas igrejas de um modo geral. Amém. E como é gostoso, né, pastor? A gente sair das quatro paredes, gente. Muitas vezes a gente acha assim que é difícil demais, que é pesado demais, mas quando nós estamos lá, né? Quando nós estamos realmente na rua, quando a gente está realmente em contato com as pessoas, né? O quanto é prazeroso, né? Nós estarmos falando de Deus, o quanto é prazeroso nós estarmos ajudando ali as pessoas, é gostoso demais. Você tem um chamado missionário de Deus? Eu tenho certeza, né? Que a chama do amor de Deus arde no seu coração, que você possa ser despertado nessa noite, porque Deus tem um chamado para a sua vida. Não pense que você escapou, não, porque Deus tem um chamado, Deus tem um propósito na sua vida. O senhor acha, pastor, que a igreja, ela é naturalmente missionária, a igreja brasileira, ou nós precisamos ainda melhorar muito? Bom, eu posso ser questionado. Alguns
podem concordar e outros não. Se eu achar que tudo que eu faço dentro da igreja é uma missão, do púlpito ao departamento infantil, do departamento infantil ao púlpito é uma missão, então vamos dizer que ela seja missionária. Agora sim, se eu for analisar o aspecto dentro da palavra de Deus, aí vai ter divergências. Porque o que a Bíblia nos ensina é que nós precisamos, como igreja missionária, nós precisamos semear a palavra, edificar a igreja, treinar pessoas para trabalhar dentro da igreja local e treinar pessoas para trabalhar fora da igreja local e treinar pessoas para trabalhar lures, que é o papel de envio da igreja. Aí, se eu for analisar esses aspectos, eu poderia dizer em percentuais de 100%, eu colocaria 30% das igrejas no Brasil que estão trabalhando esses aspectos aí. Embora muitas igrejas queiram fazer esse trabalho, Sara, o problema é que nós somos produtos do meio. Nós somos produtos do meio. E aí nós vamos adquirindo características gerais de tudo que nós estamos envolvidos. E aí nós vamos pegando um pouquinho ali e nós vamos colocando na praticidade e nós vamos esquecendo do que de fato a palavra de Deus determina. Aí você pode pensar, mas esses homens que estão pastoreando essas igrejas não são homens de Deus? São homens de Deus, eu entendo que todos são homens de Deus, mas a minha visão é que alguns pensam no evangelho de expansão, como foi a determinação bíblica, e outros pensam apenas dentro de um quadrado. E aí ele acha que ele está fazendo a missão dentro daquilo ali. Ele não é mais homem de Deus, nem menos homem de Deus do que aqueles que vão em outros lugares. Não é? A questão aqui não é essa. A questão o foco é este. Foi isso que Jesus mandou fazer? Foi isso que Jesus mandou a igreja ficar apenas em si mesmada? Não. Se a gente começar a ler a palavra, a gente vai perceber que não é bem assim. Então, mas tem muitas igrejas que têm despertado e nós estamos em um tempo de despertamento, de um modo geral, no Brasil, para que as igrejas e essas igrejas estão se despertando aí e fazer algo. E quando eu falo de ir, algumas pessoas podem até me questionar, não é só quando eu falo de sair das paredes, você pode sair das 4 paredes através do seu computador. E hoje nós temos uma mídia extraordinária. Nós temos mecanismos tecnológicos de ponta e hoje até os nossos meninos dominam o celular como assim, de uma destreza extraordinária, e eles podem usar todos esses mecanismos para anunciar Jesus. Nós temos grupos nas nossas igrejas que ficam perdendo tempo com mensagens absurdas, que você enjoa o dia todo com aquelas... Aproveite esse tempo para anunciar Jesus para os seus familiares que não conhecem o Senhor. Mande mensagens evangelísticas, mensagens abençoadoras. Pega a mensagem do seu pastor que pregou domingo à noite e manda no grupo lá da sua família para eles ouvirem a mensagem. Se um ouvir, vai ser uma bênção. Agora ficar lá mandando umas mensagens, as coisas que não tem sentido, que não traz edificação, que não traz saúde espiritual, que não traz uma saúde mental, porque a maioria das pessoas que eu conheço abominam isso. Falam, eu vou sair de tal grupo porque não dá mais para... É tanta besteira. Então eu acho que nós podemos usar a mídia, nós podemos usar o celular, nós podemos usar a televisão, nós podemos usar os canais nós temos aí do YouTube, Facebook, Instagram e outros para levar esta mensagem que sai das 4 paredes. Então nós podemos fazer isso. Podem pensar então que é só meio de rua? Não, então hoje nós temos todos esses mecanismos que a gente pode, nós não ficamos todos esses meses fazendo lives, levando a mensagem, porque nós não podíamos estar reunidos agora que está voltando isso. Então, vamos continuar usando esses mesmos aparatos tecnológicos para expandir o reino de Deus, para anunciar a glória do Senhor. E se alguém me perguntar, e você faz isso 24 horas? Não, porque eu tenho que descansar, né, velho? Aí não dá.
Senão, aí as almas vão perecer. Eu preciso dormir para descansar, para não deixar as almas perecendo. Mas vamos anunciar Jesus. E a intenção dessa fala nossa aqui não é achar que nós somos os melhores. Não, tem gente muito melhor aí. É apenas que se despertar 5 ou 6 para esse trabalho, para essa visão, para esse projeto de anunciar a glória do Senhor. Amém. É isso que nós queremos. Amém. Glória a Deus. Tem muito o que fazer, né, pastor? Tem muito o que fazer e Deus está contando com você. É isso aí, Deus está contando com você. Você que é um missionário do Senhor Jesus, você que ama o Senhor Jesus, Deus está contando com você, querido. Tenha essa certeza no seu coração que Jesus, Ele tem algo na sua vida, que você possa abrir o seu coração para missões, né? Encerrando o mês de missões aqui, com a presença aqui deste homem de Deus, falando sobre missões, gente, é um grande prazer. Que você possa ser alcançado nessa noite, que Deus possa falar ao seu coração, porque missões, como nós ouvimos, né, pastor, né? Não sei se você teve a oportunidade de crescer na igreja, mas eu cresci, gente, ouvindo essa frase: missões está no coração de Deus, e realmente está no coração de Deus e precisa estar no meu coração e no seu coração também. Pastor. Desculpe, Sara, você usa a frase missões está no coração de Deus. A Bíblia diz que Deus é amor. E o Senhor, Ele enviou o Filho dele. Bom, missões está no coração de Deus. O Deus que é Espírito está dentro de nós. Deus ama missões. Concomitantemente, eu preciso amar missões. Se eu não me envolvo com a evangelização dos povos, eu estou falando de outros povos, dos povos, até do Brasil, com o meu vizinho, está faltando alguma coisa. Porque Deus é amor, mora em mim. Deus que ama missões, mora em mim. O Espírito de Deus habita em mim. A chama tem que arder constantemente no meu coração para eu anunciar. E aí não tem necessariamente que ser na África. Pode ser com a minha vizinhança, com os meus amigos, do Baba lá, da corrida, do passeio ciclístico, da cavalgada, e você pode usar muitos mecanismos para fazer, da turma que gosta de carros usados e vai fazer aqueles simpósios lá, aquelas coisas todas. Então, mas eu amo, então eu preciso deixar que esse amor de Deus, que ama tanto missões, se aflore na minha vida. Amém, pastor. Vamos encher aí o nosso chat aí de coraçõezinhos, asterisco, eu amo missões. Você ama missões? Então coloque aí muitos coraçõezinhos aí, porque eu tenho certeza, né, que você, Deus está tocando aí no seu coração, e em nome de Jesus, que você possa sair desse bate-papo aí mudado. Amém? Que, né, pastor, esse bate-papo aqui possa acrescentar na sua vida. Pastor, a missão 7, além dos impactos, né, desenvolve um trabalho de preparação de missionários. Eu gostaria que o Nivaldo soltasse aí um videozinho aí falando sobre a escola de missões. A escola de missões que foi agora recente. E aí, pastor, nós chegamos em um momento, né, que tá difícil, né? A gente às vezes está na rua, a gente, né, tá no meio do povão, falando de Deus. Chegamos aí nesse momento da pandemia, aonde muitas pessoas, né, se guardaram em suas casas, né, ficaram todas temerosas. E aí, pastor, como fazer missões agora, né? Essa é a grande pergunta, né? O que fazer agora? O que foi, pastor? E o que é essa escola de missões? Muito bem.
Durante esses 15 anos da Missão 7, completou no mês de julho desse ano, 15 anos, nós desenvolvemos algumas didáticas na área de educação religiosa. E dentro dessa didática, nós começamos a trabalhar com alguns aspectos de treinamentos missiológicos e teológicos. Missiológicos, inclusive o pastor Nivaldo participou do curso que nós tínhamos na nossa igreja, que era um curso já dentro da ideia da Missão 7 de formar pastores. Então, bacharelado em teologia, nós temos em nosso estatuto a ideia de ter a pós-graduação em missões. Nós temos que após tanto lato como estrito sensu, que nós vamos da especialização para o mestrado, para o doutorado e para o pós-doutor em missões. Tá? Mas dentro da ideia de treinamento de obreiros, nós criamos a Escola de Missões. A primeiro momento ela funcionou como escola de missões presencial. Então, 10 dias, as pessoas sendo treinadas durante 6 dias, tendo estudos sistemáticos sobre missões de 8 horas da manhã até 10 horas da noite, estudando várias disciplinas, e depois o prático. E essas pessoas são enviadas para as igrejas para colocar em prática o que aprendeu na escola de missões. Então, teatro, dança, pregações, intercessão, tudo isso, discipulado, foi aprendido. Evangelização, discipulado, intercessão e os outros trabalhos. E aí, essas pessoas foram desenvolver esses trabalhos nas igrejas, então, depois que eles aprenderam. Então, nós tínhamos alunos de várias cidades e ali estudando conosco. Em junho desse ano, nós iríamos montar a Escola de Missões 1 e a Escola de Missões 2, que seria o pessoal que fez a 1 iria para a Escola de Missões 2, e a Escola de Missões ela tem 7 etapas. E dentro dessas 7 etapas, a última etapa, a etapa 7, 10 dias de inglês e espanhol. Então a pessoa vai estudar inglês e espanhol já dentro do preparatório para ir para trabalhar em um campo transcultural. E eu penso que todo missionário ele precisa ter uma formação legal para ajudar as pessoas de um modo geral. Não é assim, missionário não sabe de nada, não é isso. Eu penso que hoje dentro da missiologia, se você for fazer uma pesquisa de um modo geral, as pessoas que saem para campos transculturais têm um cabidal de informações muito grande, e também pessoas que já passaram por universidades e tem toda essa estrutura linguística para ir para campos transculturais. Então, mas a nossa escola de missões, no primeiro momento, a 1, ela trabalha com a ideia de formar pessoas para auxiliar as igrejas locais. Então, nós trabalhamos ali sistematicamente. Você precisa voltar para a sua igreja para ajudar ao seu pastor, ajudar o departamento da sua igreja, que você vai fazer uma análise. A gente ensina eles a fazer essa análise do departamento que não está funcionando bem. Não é que ele vai chegar lá e tirar o líder de lá. Ele vai se aproximar, procurar dar algumas ideias e trabalhar ali junto naquele departamento para melhorar os departamentos. Então, a Escola de Missões ela tem funcionado basicamente dessa forma para ajudar. E aí nós teríamos a 1 em junho, a 1, e a 2, os que fizeram a 1, iria então fazer a Escola 2. Não houve possibilidades e nós montamos então Escola de Missões Online. E Escola de Missões Online foi durante 5 dias, e durante os 5 dias nós trabalhamos com pastor Adriano de São Paulo, pastor Danilo Ferraz de Minas, eu ministrei, pastor Marcos Rodrigues de Brumado, pastor José Carlos de Salvador, e aí nós fizemos todo esse trabalho e agregamos um número razoável de pessoas, vendo que a nossa plataforma ela só aceitava até 250, nós tínhamos 300 inscritos, e foi um tempo assim, muito bom de aprendizado, sendo que, na verdade, a Escola de Missões Online é só um tira-gosto
do que acontece na presencial. Só um tira-gosto. Então, Nada é como presencial, né, gente? não. E também o tempo do presencial, porque a online, ela funciona, estava tendo as aulas apenas 2 horas de aula. Quando na online, 2 horas. Quando na presencial, são 8 horas de cada disciplina. Então, não tem como fazer uma comparação, tá? E, então, mas assim, foi um resultado muito positivo. Muitas pessoas, vários estados do Brasil estavam, pessoas de outros países, Estados Unidos e outros países participando conosco. Igrejas montaram os grupos nas próprias igrejas, botaram o telão e envolveu ali todas as pessoas que puderam envolver nas igrejas para esse momento da escola de missões. E assim, as respostas foram respostas muito positivas, os testemunhos também, a interação do pessoal de um modo geral, e todo o material gratuitamente distribuído para essas pessoas que participaram. Alguns depois vieram pedindo material, dizendo assim, mas eu não pude participar, mas tem como disponibilizar o material? Não, porque é uma escola. Então, eu só participei de uma aula e eu gostaria do material todo. Não tem como, você vai receber o material da aula que você participou. Não tem como, porque é uma escola, a gente não tem como. E meu certificado, bom, não tem como te dar um certificado de uma aula que você participou. Então, o certificado vai para quem participou mais de 80% do curso, 4 aulas ou 5, recebe o certificado direitinho, padronizado com o nome da pessoa e recebe todo o material das 5 aulas. Eu só participei de 3, então você vai receber de 3, não vai receber o certificado. E foi uma forma também das pessoas entenderem que nós não estávamos ali apenas fazendo um curso para divulgar o nome da Missão Sede, para a Missão Sede ficar conhecida. Nós, apesar do tempo curto, nós procuramos fazer um trabalho de excelência. Isaac Barreto, vocês conhecem muito bem, trabalhou assim, afinco, e uma equipe que nos ajudou muito lá para a formatação da Escola de Missões, e eles estão de parabéns pelo trabalho, né? Foi Isaac, uma equipe ali, os meninos Marcos e Gustavo e Rebeca Costa e todo um grupo para desenvolver esse trabalho e dar essa assessoria aos pastores que iriam ministrar. Tanto que eu tive que participar de todas, porque não foi só a plataforma, uma plataforma, nós tivemos que montar 2 plataformas, porque se a internet de quem estava ministrando em outro estado caísse, tinha que ter um professor para dar prosseguimento para os alunos não se perderem. Então quem estava de fora não viu isso, mas nós tínhamos essa plataforma, tá? Então estava lá usamos internets diferentes, 2 provedores, um provedor de uma determinada empresa e eu com outro, porque se caísse a internet de uma de lá, eu segurava com a outra de cá. Então nós tínhamos duas loucura, viu, literalmente? Muita loucura para desenvolver escola de missões. Então, e a gente está falando isso aqui agora, nem a maioria não sabia disso aí. Então, se Nivaldo estivesse trabalhando aqui no estúdio com uma plataforma aqui, teria que ter uma outra distante, com uma outra internet, porque se caísse a do professor lá, eu tinha que segurar o outro professor vir para substituir, para que os alunos não ficassem prejudicados, mesmo no espaço de tempo curtinho de 2 horas. Então, nós procuramos fazer tudo isso. Não foi assim uma coisa, vamos fazer a top de caixa, não. A gente pensou, aplicamos uma didática, trabalhamos com uma linguagem acessível, muitos pastores, muitas igrejas, muitos obreiros, e pra gente o resultado foi muito positivo e esperamos que em janeiro, dia 25 de janeiro, nós tenhamos Escola de Missões presencial 1 e 2. Agora, vamos dar uma trabalhada, porque daqui pro final do ano a gente pode lançar novamente Escola de Missões online. Gente, que bênção, viu? Nós aprendemos realmente a nos reinventar nesse tempo, né? Que tempo é esse, né? É o tempo que Deus tem te chamado. Talvez você diga aí, Sara, esse tempo, eu quero ficar aqui no meu cantinho, quietinho. Não. Deus te chama para esse tempo. E é Deus, né, pastor, que nos dá as estratégias. É Deus que nos dá sabedoria de como lidarmos com essas questões. Gente, é tudo novo, né? É novo para todo mundo, mas quando nós temos, né, Jesus, quando nós temos a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, Ele vai nos guiando, Ele vai abrindo as portas, Ele vai abrindo o caminho, e nós só temos que agradecer a esse Deus, né?
porque, né, a palavra de Deus está sendo semeada nesse tempo, Deus tem alcançado corações, Deus está aí alcançando a sua vida através aqui desse bate-papo também. Um grande abraço para todos vocês que estão aí nos acompanhando hoje aqui com a presença deste pastor, né, maravilhoso, deste homem de Deus que tem, né, falado muito sobre missões, que tem incentivado, muitas pessoas têm sido alcançadas, pastor, através da sua vida, né, como eu já disse, né, me sinto honrada de estar aqui falando de missões com o Senhor, finalizando o mês de missões. Pastor, obrigado por este momento, pelo seu tempo, gostaria que o senhor desse aí, né, que o senhor finalizasse aí, dissesse as suas últimas palavras, nesse momento aqui, né? Muito bem. Nesse momento aqui, pastor. Muito bem. Eu lhe agradeço, Sara, pelo convite, a você, Anivaldo, ao pessoal da Igreja da Paz. É interessante a gente trabalhar essas ideias aqui, e se você pensar assim, pastor Daik fechou toda a questão a respeito da missiologia. Não fechei nada. Isso aqui é apenas o suprassumo do que tem dos bastidores para se fazer de um modo geral, e não só a nossa missão, mas as missões de um modo geral que tem trabalhado aí. E nesse tempo de considerações finais, eu quero então agradecer a vocês. Eu quero também aqui ressaltar e agradecer a minha família, Sara. Ela é uma mulher extraordinariamente apaixonada pela igreja, apaixonada por missões, e eu sou mais apaixonado por estar no meio do povão falando de Jesus. Ela gosta mais da parte de edificação da igreja, e nós nos completamos nisso, e os meus filhos estão envolvidos também, né? Rebeca como missionária, Daniel ali trabalhando do meu lado, nos ajudando. Então meus filhos estão envolvidos nesse trabalho. Então isso para mim é gratificante, porque fazer todo esse trabalho, falar para os outros, mas se minha família não estivesse envolvida, não adianta querer ganhar o mundo todo e perder a minha família. Então minha família, ela está do meu lado trabalhando. Eu tenho uma igreja, assim, eu louvo a Deus pela primeira igreja batista em Lages, que nos dá um suporte muito grande, nos ajuda muito, e tem um entendimento ali de que esse trabalho precisa continuar, precisa ser feito. Hoje nós temos as plataformas da Missão 7, Missão 7 Metropolitana, que tem uma equipe grande que trabalha em Salvador. Nós temos Missão 7 Minas, que também é outra equipe grande, São Paulo. Nós temos a Recôncavo, e nós temos a Missão 7 Sudoeste, que são plataformas que têm nos ajudado aí, que têm pegado, e nós estamos trabalhando dentro dessa pegada. Então todas essas pessoas, se você pensar, Missão 7 é feita por pastor Daik? Não, Missão 7 é apenas uma visão que Deus deu para ele, e Deus tem agregado muitas pessoas a esse trabalho, como vocês têm sido participantes também. Então a Missão 7 é uma grande família hoje, que envolve todos. Então eu quero deixar registrado aqui meu agradecimento a todos estes que estão envolvidos com os projetos da Missão 7, pastores, igrejas. São muitas igrejas envolvidas hoje no nosso projeto, e esses pastores têm entendido a ideia da proclamação do reino de Deus. Mas aqui, para encerrar minha conversa, eu quero falar para você que ainda não entregou sua vida para Jesus. Você tá nos ouvindo e você diz assim: mas como eu gostaria de ser crente, como eu gostaria de entregar a vida para Jesus. E é fácil. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo de número 12: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Entregue a tua vida para Jesus e se torne um filho de Deus. A palavra de Deus diz no livro de João, no capítulo 14, no versículo de número 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém virá ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho. Ande nesse caminho. Jesus é a verdade. Pegue essa verdade que é absoluta e aplique na sua vida. E Jesus é a vida. Tenha a vida de Jesus na sua vida. Porque quando a vida de Jesus entrar na sua vida, João capítulo 10 vai dizer o seguinte, 10:10, eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Se você não tem tido ainda, lembre-se disso. Jesus quer te dar vida com abundância. Que Deus abençoe você, e você pode procurar uma igreja evangélica perto aí da sua casa e servir o Senhor com muita alegria, porque o Salmo 100 diz: servir ao Senhor com alegria, e nós servimos a Deus com alegria, e toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração seja dado a Ele. Sara, mais uma vez, muito obrigado. Nival também, muito obrigado.
Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Esse programa que tem alcançado muitas pessoas e abençoado muitas vidas. E a pegada é essa mesmo. Tem que ser com isso aí para fazer, para glorificar o nome do Senhor. Amém, glória a Deus. Pastor, quem se interessou, né, pela Escola de Missões, em fazer parte da Missão 7, eu queria que o senhor deixasse aí o nome das redes sociais de vocês, o telefone. Tem uma galera que a gente conhece que quer fazer a escola, né, de missões, que quer estar se preparando, né, para esse novo tempo que Deus tem. Pode dizer, pastor. Muito bem. Nós temos o nosso, você pode entrar, procurar os nossos canais, o YouTube, Missão 7 escrito, você pode botar lá, você vai entrar no YouTube. Nós temos o Instagram, Missão 7 Oficial. Nós temos o Facebook, que está lá meu nome, mas é um Face que é usado para Missão 7. E nós temos o WhatsApp, que é o 9971 255675. Você pode entrar em contato diretamente com a gente. Se você quer se envolver na obra missionária, quer se tornar um missionário, não tem uma missão que você está trabalhando aí, nós recrutamos pessoas, queremos conhecer você e queremos caminhar como uma grande família para propagação do Evangelho do Senhor Jesus. Mas se você colocar lá no nosso site também, nós temos um site www.missão7.com.br. Acessa lá os nossos canais e com certeza você vai ter muitas informações. Poderá entrar em contato conosco por um desses canais e nós estamos à sua disposição para abençoar a sua vida. Amém. Mais uma vez, pastor, muito obrigado. Né? Deus continue abençoando a sua vida, a vida da sua família. Essa família, gente, que é uma família de missionários mesmo. Eles vestem a camisa, são missionários do Senhor Jesus. Um abraço para a irmã Hélia, missionária, para o Dan, para a Rebeca. Deus abençoe a vida de vocês, a toda a cidade de Laje, aos nossos irmãos aqui da Igreja Batista da Paz, o nosso querido pastor. Foi um prazer tê-lo aqui hoje no nosso bate-papo, falando sobre missões, tendo nesse privilégio de fechar esse mês com a sua presença aqui. Que Deus derrame bênçãos sem medida sobre a sua vida. Obrigado você que esteve aí, que compartilhou, que deu seu like. Enche aí o nosso chat de coraçõezinhos. Você que ama missões, você que deseja se entregar a cada dia, de gastar a sua vida em prol do reino do Senhor Jesus. Esse é o chamado de Deus para a sua vida. Talvez você ainda não sabe aonde você atuar. Peça sabedoria ao Senhor, abra o seu coração, se coloque à disposição do Senhor Jesus, que Deus tem algo lindo e maravilhoso para você. No nosso próximo encontro, nós estaremos aqui com a psicóloga Roselene. Vai ser um momento de Deus também, maravilhoso, de compartilharmos a palavra de Deus, né, cada semana, falando sobre um tema. Né? Eu creio que Deus tem um novo tempo para a sua vida. Deus tem algo lindo e maravilhoso. Obrigado e eu te espero no nosso próximo Conversa com Sara.